Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o nosso estudo do Código de Ética do IBGE. Veremos neste vídeo a parte, ou inciso, 7 e 8 do Código de Ética. Vamos iniciar com o inciso, ou com o item 7, que fala sobre a publicidade. Bom, quando falamos da publicidade, devemos ter em mente, como informação inicial, o seu conceito. Dar publicidade a determinado ato ou determinada informação nada mais é do que tornar aquele ato ou aquela informação acessível ao maior número de pessoas possíveis. Então, dar publicidade é tornar público, é dar ciência de determinadas práticas que a administração pública venha a praticar, certo? Então, isto é dar publicidade. Então, perceba. Se a publicidade ela facilita o controle do administrado frente ao administrador público, dando transparência de suas atuações, este mecanismo, a publicidade, ela acaba sendo a regra dentro da administração pública. Então, o Código de Ética ele vai nos dizer que a publicidade dos atos praticados acaba sendo a regra. Então, aqui no Brasil, a publicidade dos atos que a administração pública pratique é regra. A administração pública praticou o ato X, ela deve dar publicidade àquele ato, certo? E esta publicidade, existem outras formas, mas geralmente ocorre através da publicação no Diário Oficial. Então, ponto 1, a publicidade no Brasil é a regra. Perceba, se eu disse que a publicidade é a regra, veremos adiante que temos algumas situações em que a publicidade será dispensada. São situações excepcionais, certo? Esta publicidade, como é a regra, ela estará presente, inclusive quando falarmos de leis, regulamentos e outras medidas que regem as operações, o funcionamento do IBGE. Eu até registrei aqui, ó. Então, sendo a regra, esta publicidade, ela estará presente, inclusive naquelas leis, regulamentos e outras medidas que regem a operação do IBGE. Quando falamos na publicidade como regra geral, teremos desta regra algumas consequências. A primeira delas é que com a publicidade estará sendo garantida a eficácia e também a moralidade do ato administrativo que foi praticado, certo? Quando falamos em eficácia, estamos diante da seguinte situação. Ao ser dada publicidade de determinado ato que o gestor público praticou, será garantida a eficácia. Ou seja, aquele ato administrativo ele passará a produzir seus efeitos. Então é com a publicidade que o ato administrativo se tornará eficaz. Ele inicia a produção dos seus efeitos. Maravilha? E é também com a publicidade que teremos a garantia da moralidade do ato administrativo praticado. Ou seja, ao ser dada publicidade do ato administrativo que o gestor público praticou, estaremos afirmando, carimbando, chancelando que aquele ato praticado ele atende os aspectos da moralidade, segue os padrões éticos desejados pela administração pública e também pelo administrado, certo? Bom, vimos que a publicidade é a regra geral. Ela vai garantir a eficácia e também a moralidade do ato administrativo praticado. Agora, a pergunta que fica é: e se a publicidade do ato, que é regra, não for respeitada? Bom, nesse caso, se a publicidade estiver ausente ou omissa, teremos o comprometimento ético, aquela postura da administração, do administrador, no caso, não será mais ética. Teremos um comprometimento ético contra o bem comum, ou seja, contra a coletividade. E este comprometimento ético, esta postura antiética, será imputável aqui, a quem negar a publicidade. Então, só recapitulando, a publicidade é a regra. É com ela que teremos a garantia da eficácia e da moralidade do ato administrativo. Se porventura o administrador público não der publicidade, esta publicidade for ausente ou omissa, estaremos diante do comprometimento ético contra o bem comum. E este comprometimento ético, ele será imputável àquele que negará publicidade. Aquele que negar a publicidade estará tendo uma conduta antiética. Maravilha? Bom, vimos que a regra geral é que a publicidade do ato administrativo ocorra. É isso que traz a Constituição Federal, no artigo 37, e também o próprio Código de Ética do IBGE, no item 7. Temos agora situações excepcionais. Se a publicidade é a regra, o Código de Ética traz algumas situações em que a publicidade estará dispensada. Vamos ver elas. A primeira das exceções é a seguinte:
Quando a questão tratar de segurança nacional, a publicidade estará dispensada. Uma outra exceção que o Código de Ética do IBGE traz são as investigações policiais. Também estaremos diante da publicidade sendo dispensada. Uma outra situação é quando envolver interesse superior do Estado ou da própria administração pública. Nestas três situações iniciais, segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública, os processos que decorrerem daqui, eles correrão em sigilo, certo? Então não será dada publicidade neste caso. A publicidade está dispensada, certo? E por fim, como última exceção à publicidade, ou seja, situação também que a publicidade será dispensada, temos aquelas situações em que são coletados dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas pelo IBGE. Nestas situações, quando o IBGE coletar estes dados das pessoas físicas ou jurídicas, teremos que estes dados que foram coletados serão confidenciais, ou seja, não serão também publicados. Não pode ser dado a eles publicidade. Publicidade está vedada. Tá? Nesses casos dos dados individuais das pessoas físicas e jurídicas que o IBGE coletar, eles serão utilizados para uso exclusivo para fins estatísticos, ou seja, o uso é apenas para fins estatísticos, certo? Então, só recapitulando tudo, no item 7 do Código de Ética temos a publicidade. Vimos que a publicidade é a regra geral. Ela será dada, inclusive, para leis, regulamentos e outras medidas que regem a operação do próprio IBGE. É com a publicidade que acabamos garantindo a eficácia e também a moralidade dos atos administrativos. Eventualmente, se esta publicidade, que é a regra geral, ela não for atendida, a publicidade estiver ausente ou omissa, haverá um comprometimento ético contra o bem comum. E este comprometimento ético, ele será imputável àquele que negar a publicidade. Portanto, aquele que negar a publicidade estará sendo antiético, certo? Então, a publicidade, vimos que é a regra geral. Existem situações em que a publicidade será dispensada. Não poderemos dar publicidade em determinadas situações. São as nossas exceções. E quais seriam essas exceções? Temos 4 no Código de Ética. As seguintes: quando envolver segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado ou da própria administração pública. Nestas 3 situações iniciais, os processos correrão de forma sigilosa. A publicidade não pode ser dada nestas situações. E por fim, o Código de Ética também traz uma outra exceção. Aqueles dados individuais das pessoas físicas ou pessoas jurídicas que forem coletados pelo IBGE, eles terão caráter confidencial, ou seja, serão utilizados apenas para fins estatísticos. E a publicidade destes dados individuais também é proibida, é vedada, certo? E para fechar este slide, temos o item 8, ou inciso 8. Neles vamos tratar do direito à verdade. Bom, aqui basicamente o Código de Ética vai nos dizer que o servidor público ele deve sempre zelar pela verdade, por pior que ela possa ser ao administrado ou ao próprio interessado na informação, certo? Então até coloquei aqui, ó, vamos registrar. O direito à verdade, ele deve ser estendido, ele deve ser de acesso a todas as pessoas. Portanto, o servidor público sempre deve zelar pelo direito à verdade. Então, sendo a verdade sempre colocada à mesa, é vedado, é proibido ao servidor público omiti-la ou falseá-la. Portanto, perceba, servidor público, ele não pode omitir a verdade e não pode falsear ou dar uma maquiada na verdade. Maravilha? Temos então que a verdade, mesmo quando contrariar o interesse da administração pública ou do próprio interessado, ela deve ser dita. Servidor público, diga a verdade, doa quem doer. É basicamente esse o recado. O Código de Ética ele zela tanto pela verdade que na disposição final deste item 8 ele diz ainda o seguinte: servidor público, diga sempre a verdade. Afinal de contas, é impossível imaginar determinado estado crescendo, se estabilizando e até mesmo se desenvolvendo, tendo como hábito o erro, a opressão e principalmente a mentira. O Código de Ética aqui destaca, portanto, que não existe Estado diante do hábito ou da força da mentira reiterada.
beleza? Então temos que a mentira, ela acaba aniquilando, acaba destruindo a dignidade da pessoa humana e toda nação. Então aquele Estado que for construído com base na mentira, ou seja, na desconfiança entre o administrador e o seu administrado, ele estará fadado ao insucesso, ele não prosperará. Maravilha? Bom, e para fechar o vídeo, vamos ver duas questões agora da banca Sebrasp. A primeira delas do ano de 2016. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, pois a omissão de informação resulta em comprometimento ético contra o bem comum. Cuidado com esta questão, ela tem um detalhe sutil aqui que vai torná-la errada. Quando a questão diz a publicidade de qualquer ato administrativo, constitui requisito de eficácia e moralidade, pois a omissão da informação resulta num comprometimento ético. Bom, a questão aqui basicamente está dizendo que a publicidade de qualquer dos atos administrativos, ela vai constituir a eficácia e requisito, né, de eficácia e moralidade. Bom, quando vimos a parte teórica, analisamos o seguinte: a publicidade do ato administrativo, ela é a regra, e ela só irá constituir um requisito de eficácia e também moralidade quando for exigida, ou seja, naquelas situações em que a publicidade não for exigida, no caso das exceções, ela não vai constituir um requisito de moralidade e eficácia. Afinal de contas, ela é dispensada nestas situações, certo? Então é por isso que a questão está errada. Portanto, esta questão está errada quando diz que a publicidade de qualquer ato administrativo constituirá requisito de eficácia e moralidade. Nada disso. A publicidade, ela só constitui um requisito de eficácia e moralidade naquelas situações em que ela for indispensável, ou seja, na regra geral, que a publicidade é exigida. Naquelas situações excepcionais em que a publicidade é dispensada, não teremos a publicidade sendo um requisito de eficácia e de moralidade. Só aproveitando a questão para revisar, vimos que o Código de Ética disciplina que a publicidade é a regra geral, e com a publicidade, nestes casos sendo a regra geral, garantiremos a eficácia e a moralidade do ato administrativo. Se a publicidade sendo a regra geral, estiver ausente ou for omissa, teremos um comprometimento ético contra o bem comum, que será imputável àquela pessoa que negar a publicidade do ato, certo? A publicidade, ela excepcionalmente será proibida em casos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado ou da administração pública e naquelas situações dos dados individuais coletados pelo IBGE de pessoa física ou pessoa jurídica. Maravilha? E para finalizar este vídeo, vamos ver agora a última questão, também da banca Sebrasp do ano de 2016. O servidor não poderá omitir a verdade, ainda que possa contrariar interesses de pessoa interessada ou da administração pública. Essa segunda questão tem como gabarito a correção. Vimos na parte teórica o seguinte: o servidor público, ele deve dizer a verdade para todas as pessoas e sempre. Então, o servidor público é vedado, é proibido que ele omite ou falseie com a verdade, mesmo que essa verdade venha contrariar interesses da administração pública ou do próprio interessado. Portanto, o servidor público, ele dirá a verdade, doa quem doer, sempre, 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 certo? Afinal de contas, o próprio Código de Ética diz que nenhum Estado crescerá ou se estabilizará tendo como hábito a força do erro, da opressão e da mentira. A mentira vai acabar aniquilando a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, toda uma ideia de nação, certo? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal. Fui!